Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais famosas e ao mesmo tempo mais profundas que existem, a parábola do semeador. Sabe, é uma história que parece simples sobre agricultura e tal, mas que na verdade guarda uma lição gigante sobre como a gente recebe e cultiva as ideias, os ensinamentos na nossa vida. A grande pergunta que ela deixa no ar é: por que será que uma mesma semente pode ter resultados tão, mas tão diferentes? Para a gente conseguir desvendar essa história, primeiro a gente precisa entender o tipo de ferramenta que foi usada para contá-la. Jesus usava muito as parábolas, que são, no fundo, histórias do dia a dia. Ele pegava elementos que todo mundo conhecia, tipo um agricultor, sementes, os tipos de terra, para explicar verdades espirituais bem mais complexas. É como se fosse uma instrução em código, uma alegoria, que sempre tem uma lição de moral no final. E olha, essa escolha não era por acaso, não. Como essa citação de Mateus mostra, as parábolas eram um método pensado para revelar verdades bem profundas. Elas são um convite para a gente pensar, sabe? Elas não dão a resposta de mão beijada, mas fazem a gente refletir, ligar os pontos e, no fim, encontrar o significado por conta própria. Bom, para a nossa análise de hoje, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos entender por que as parábolas são um jeito tão genial de ensinar. Depois, a gente entra na história do semeador em si. Na sequência, vamos decifrar a alegoria, olhando para cada um dos 4 tipos de solo. E para fechar, a gente traz essa lição tão antiga para uma reflexão bem pessoal. Então vamos lá, aprofundando um pouquinho. Por que usar metáforas em vez de só falar as coisas diretamente? É que esse jeito de ensinar consegue conectar o que é divino com o nosso cotidiano. Ele usa o que a gente já conhece para explicar aquilo que está além da nossa compreensão, o transcendental. E isso torna as ideias espirituais muito mais fáceis de pegar. Exatamente. Uma parábola não chega impondo uma regra, uma doutrina. Ela te convida a descobrir. Quando se usa a imagem de um campo, de uma semente, a lição fica menos assustadora, mais universal. Ela nos dá a liberdade de interpretar e de aplicar a mensagem na nossa própria vida, no nosso próprio tempo. E agora sim, vamos para a história. Ela é bem simples, mas muito poderosa. Imagina a cena. Um semeador sai para o campo. Ele tem um só tipo de semente, que é a palavra do reino, o ensinamento. Só que quando ele joga essa semente, essa mesmíssima semente encontra 4 destinos completamente diferentes. A história conta que uma parte da semente cai ali na beira do caminho e vem os pássaros e comem tudo. Uma outra parte cai num solo cheio de pedras. Ela até brota rapidinho, mas como não tem raiz, morre logo. Uma terceira parte cai no meio dos espinhos, que crescem junto e acabam sufocando a plantinha. E, finalmente, uma parte da semente cai em terra boa, onde ela cresce, fica forte e dá uma colheita incrível. Uma semente, 4 solos. Pois é aqui que a história revela seu verdadeiro poder. O mais genial da parábola é que a própria narrativa bíblica já nos entrega a chave para decifrar o enigma. Cada tipo de solo, como a gente vai ver agora, representa um tipo de coração, uma maneira diferente de receber uma mensagem espiritual. E esse quadro aqui organiza tudo de um jeito brilhante. Olha só, o solo à beira do caminho é a mente que ouve, mas não entende. A mensagem fica ali, superficial e logo se perde. O solo pedregoso, esse representa aquele entusiasmo do começo, sabe? Mas sem profundidade. Na primeira dificuldade, tudo seca. Já o solo entre espinhos é quem ouve. Mas as preocupações do dia a dia, a busca por dinheiro, acabam sufocando qualquer chance de crescimento. E por fim, a boa terra. Essa é quem ouve, entende e, o mais importante de tudo, coloca em prática, gerando frutos de verdade. Mas a aplicação dessa parábola, olha, não para por aí. A genialidade dela está em ser relevante sempre. Ela vai além daquele primeiro contato com o ensinamento e se aplica também à nossa jornada dentro de uma crença, como a análise em O Evangelho segundo o Espiritismo aponta. Essa citação é a ponte perfeita. Ela mostra pra gente que a sabedoria da parábola não tem data de validade. Ela pode ser usada como um espelho para a gente avaliar como estamos vivendo a nossa espiritualidade hoje, não só como a gente recebeu a mensagem lá no começo. E aqui a gente vê uma aplicação bem prática disso. Tem gente que se apega só aos fenômenos, à curiosidade, mas não busca uma transformação moral. Isso é um solo pedregoso. Outros admiram os ensinamentos, acham tudo lindo, mas pensam que é para os outros, não para si.
um solo cheio de espinhos. Existem aqueles que ouvem, mas continuam indiferentes, frios, como o solo à beira do caminho. E, finalmente, a terra boa são aquelas pessoas que transformam o que aprendem em melhoria de verdade, em frutos concretos. Então, a gente chega no ponto central de toda essa conversa. Depois de analisar a história, as suas interpretações, a parábola se vira para a gente. Ela deixa de ser só uma história antiga e vira um espelho, nos convidando para uma autoavaliação bem sincera. E essa é a pergunta que fica no ar. A parábola deixa muito claro que a semente, o ensinamento, é boa e está aí para todo mundo. O que muda é a nossa abertura, a nossa preparação, a nossa vontade de cultivar aquilo que a gente recebe. A responsabilidade pela colheita, no final das contas, é nossa. E essa é a essência de tudo. É uma mensagem muito forte sobre o nosso potencial e a nossa responsabilidade. A semente da sabedoria, do amor, da transformação, está sempre sendo lançada por aí. A grande questão que essa parábola deixa para a gente pensar é: que tipo de solo estamos preparando para receber essa semente? E que tipo de colheita a gente está disposto a cultivar?